Seja bem-vindo a mais um Viagens por Portugal. Continuamos por Moura e quem bebe da fonte de Santa Comba diz a lenda que fica por aqui. Eu não me posso arriscar a tanto, tenho que viajar consigo. Mas antes, vamos conhecer Moura. E que bela que Moura é, com o seu castelo, as suas ruas e as suas paisagens. E como qualquer viajante compreende, é importante ter uma base para as nossas aventuras. O Hotel Santa Comba, bem no centro de tudo e com uma enorme ligação histórica e familiar a Moura. Mas para conhecer tudo sobre este espaço, nada melhor do que falar com a Flávia. Flávia, é um prazer estar aqui consigo e perceber um bocadinho também desta dinâmica e deste espaço do Hotel Santa Comba, porque acaba por ser aqui uma coisa muito familiar, acaba por estar muito no centro da cidade, ter aqui a entrada e o acesso à moraria, o acesso ao castelo, o acesso às ruas floridas, acaba por ser uma localização fenomenal para receber hóspedes, não é? Sim, estamos aqui mesmo no centro de tudo, onde tudo acontece. E tem aqui aquela questão do ambiente familiar, eu acho muito engraçado, porque nos sentimos que qualquer questão, qualquer dúvida que surja, há sempre alguém disponível para resolver. Sim, somos como uma família e somos mesmo uma família e tratamos todos os hóspedes de igual forma. Sentimos-nos mesmo num ambiente familiar. É muito engraçado. Uma coisa que reparámos é a decoração desta sala. Esta sala, relembramos um bocadinho a história deste edifício. Quero-me contar um bocadinho de como é que este espaço, que é um antigo palácio, chegou agora a este hotel. Este palácio era de uma família abonada e depois, ficou à venda e os proprietários compraram e transformaram então no Hotel Santa Comba, recuperaram aqui a sala, que é a sala mais característica, e transformámos isto então num hotel. Que também, nesta sala, acabamos por encontrar um bocadinho da Moura mais antiga, com imagens de como as coisas eram há uns, talvez 100 anos, mais coisa, menos coisa, com muitos pedaços de história, como relógios, armas, taças, bicicletas antigas. Acaba por ser aqui também um momento de nos lembrarmos como é que as coisas foram. Como é que era, sim, exato. E como é que foi crescer em Moura? Porque eu tenho essa questão, porque muitos dos mourenses acabam por estudar fora e tudo mais, mas o crescer aqui deve ser assim uma coisa... Agora é diferente, pois na minha altura conseguíamos andar na rua perfeitamente à vontade, sozinhos, íamos para a escola sozinhos, brincávamos muito na rua, foi maravilhoso. E os tempos do crescimento da barragem? Eu tenho algumas curiosidades, porque eu lembro-me também, eu também passei por essa altura em que se falava do Alqueva e as obras do Alqueva, a inauguração do Alqueva, e o primeiro metro, e o segundo metro, e depois os 10 metros, depois os 50 metros. Como é que foi para vocês viverem esses tempos? Foi ótimo, muita gente sempre a querer conhecer e a querer ver, e sempre a falarem de Moura e da barragem, e foi muito engraçado. O que é que aconselho aos seus amigos para virem a Moura? Quais são aqueles sítios que não deixam de visitar? O castelo acho lindíssimo, a moraria também toda a gente adora, e acho que a nossa terra é muito característica, o jardim é muito bonito, mesmo todas as ruas. Qual deles? Porque há vários. Há vários. Qual é que é o seu favorito? O Jardim do Dr. Santiago é o meu favorito, mas os outros são lindíssimos também. Eu achei interessante o das Oliveiras, sim, que é ali em frente ao lagarto do azeite, mas esse é o que estava a dizer, é o junto às termas. Sim. Também gostei muito desse. Depois tem ali a ligação à piscina e ao olival, ao fundo. Tem uma vista maravilhosa. Quantos quartos, o que é que os quartos têm, essas coisas todas, ar-condicionado, luz por cabo, aquelas coisas todas para os turistas. Ok. Então, o nosso hotel é um hotel pequeno, por isso um ambiente familiar. Temos 12 quartos, com camas de casal ou camas individuais.
Tem casa de banho, TV por cabo, ar-condicionado, internet. Internet boa, que nós experimentámos e isso é bom. Estacionamento, sim. O que é que temos mais? Estamos mesmo no centro, perto de restaurantes, lojas, o castelo, o jardim, etc. E pronto, acho que é isso. Olha para aquela luzinha vermelha, não olhe para a lente, porque depois fica nervoso. Olhe para a luzinha vermelha e convido os nossos telespectadores a visitarem não só Moura, mas também o Santa Comba. Convido todos a visitarem a nossa cidade, a hospedarem-se aqui no Hotel Santa Comba. Estamos cá para os receber. Mais uma vista de olhos pelos detalhes deste fantástico espaço quase nos leva a viajar no tempo e nos permite descansar e recuperar energias para continuarmos a procurar mais deste quente e bonito concelho de Moura. E voltamos para a rua, porque há muito para ver e para fazer. Muitas ruas para percorrer e muita comida para provar. Sim, estamos novamente num momento gastronómico e hoje visitaremos o Solar do Poço e provaremos as suas delícias. Tenho aqui comigo o Carlos e a Elsa, que estão super entusiasmados com esta oportunidade de contarem tudo o que se passa aqui neste Solar do Poço. Vou começar pela Elsa, porque as senhoras é sempre as primeiras. Elsa, como é que é preservar estes sabores todos? Porque a Elsa tem o trabalho de preservar aqui muitas receitas originais, manter aqui sabores da região, com ingredientes da região. Qual é que é o seu prato favorito destes todos? Destes todos, sei lá, são tantos. Talvez Gosta da feijoada? Os feijões com cogumelos. Cogumelos do campo? Do campo, dos nossos. Porque é importante esse lado de preservar também os ingredientes daqui. Que é nosso, sim. Porque há tanta coisa boa aqui à volta. E é. Quais é que são os ingredientes assim que são muito fáceis de obter aqui e cozinhar com eles? Para além dos cogumelos, Mas, os espargos. O espargo. O nosso peixe do rio. Peixe do rio, O exatamente. nosso também. Que peixes é que vocês usam aqui? É o barbo. É o O pargo, O barbo. barbo, ok, E a axegã. axegã. E o que é que fazem com o barbo e o que é que fazem com a axegã? Com o barbo fazemos a caldeirada do peixe do rio. Ok. E a axegã é grelhada. Grelhada, Sim. ok. Com batatinha frita e tal. A batata cozida. Batata cozida, apanhei. Leva um molhinho, com manteiga, sumo de limão e coentros. Outra coisa que eu reparei aqui são estas saladas que são muito... A simba, que são chocos, não é? Ciba é o choco grande, grelhado e temperado de azeite, vinagre, alho e coentros. Ok. E o Carlos, o que é que gosta aqui? Eu gosto de tudo. É, nota-se, não é? Eu também gosto de tudo. Eu também sou grande fã de Eu tudo gosto que eu de comi tudo. aqui. Porque acaba por ter um menu muito diversificado, não é? Tem coisas muito típicas, tem coisas de fora, tem tudo. Pois nós tentamos preservar os petiscos de antigamente, não, como
moelinhas com tomate, aqui o fígado com entrada. E é assim, basicamente é... E depois também tem aqui uma localização muito especial, este Solar do Poço. Sim. Acaba por estar aqui muito no centro da vila, uma zona de muita passagem, apesar de serem ruas estreitinhas, não é? Há muita gente a passar aqui. Há muita gente, sim. E é uma casa já muito antiga. Já como taberna, já tem talvez 80 a 90 anos. Essa é uma história muito engraçada, porque nós estamos no que se chama Solar do Poço, mas pela cidade inteira nós ouvimos falar na Taberna do Malato. E até houve essa, quando nós nos conhecemos, até lhe perguntámos, chama-se Solar do Poço, chama-se Taberna do Malato? Quer dizer, nós, o Solar do Poço já vem de há muitos anos, pronto. Sempre, foi o nome que sempre teve, não é? Mas aqui é mais conhecido por alguém que queira saber onde é que é o Malato, onde é que é a Taberna do Malato, pronto. Toda a gente sabe indicar. A sua pessoa, toda a gente sabe indicar. Enquanto Solar do Poço, não. Pouca gente conhece. Qual é que é o prato favorito do Carlos? O Carlos já disse todos, mas eu tenho que me dizer. Os cogumelos com ovos também. Gosta dos cogumelos? O melinho. A feijoada. A moelinhas com tomate. Eu gosto de tudo. É por isso é que eu estou como estou, não é? Então agora, podem escolher entre os dois, qual dos dois convida os nossos telespectadores a virem visitar a Taberna do Malato / o Solar do Poço. Venham a visitar-vos. Venham visitar-nos, porque isto é uma terra encantadora, não é? Tem vários pontos que se possa visitar a nível turístico e a gastronomia é recheada. Excelente. Quanto a mim, vou ficar aqui a conversar com a Elsa e com o Carlos. De certeza que há muitas outras coisas para contar e que eu também lhe contarei a si. Fique connosco porque vamos continuar por aqui por Moura. Até já. Visitar Moura é também conhecer as suas planícies e percorrê-las para conhecer as suas tradições. Vou agora para o Vale do Manantio, conhecer a Nazaré e aprender a importância da caça nesta região, quer como controle de pragas, quer como dinamizador de turismo sustentável. Olá, Nazaré! Olá! Olha que belo dia para vir visitar o Vale do Manantio, não é? É mesmo. Um céu azul espetacular, os passarinhos a chilrear. Muito bonito. Um caminho lindo, cheio de tudo quanto é espécies de árvores e de coisas à volta. Podemos mostrar um bocadinho do que temos por aqui aos nossos telespectadores? Sim, senhora, podemos. Venham connosco. Troféus do senhor. O dono era esse senhor. Aqui temos um quarto disponível. Bem giro. Acesso para o jardim. Bem, a quantidade de memórias que há para aqui. Sala de refeições. Mas depois toda esta... Ao mesmo tempo é um respeito pelo animal, não é? Não é só o prazer da caçada, é o Claro. prazer de o expor também como... Sim.
esta herdade já quase faz parte da família para si também, Sim. 30 anos aqui, não é? Sim, sim. Já faz parte da família. Conhece como poucos estes espaços, estes quartos, estas áreas comuns, estes objetos e estes animais espalhados por toda a casa. Sim, sim. É uma ligação profunda. 30 anos, o que é que mudou nos últimos 30 anos? Mudou alguma coisa. Isto, nós aqui era só a caça, agora já é o turismo. Em 2008 começámos no turismo e pronto, e tem ido evoluindo pouco e pouco. Antes era menos malta aqui a trabalhar, agora estamos aqui 7 pessoas a trabalhar de noite e dia e pronto, e está a melhorar. São 14 quartos. 14 quartos. Uma herdade que tem muitas valências, para além do turismo, que vamos chamar mais tradicional, aproveitando o Lago do Alqueva, aproveitando a cultura e a história da região de Moura, os vinhos, os azeites, todo esse lado, que é um turismo mais de verão. Sim. O turismo de inverno é um bocadinho a herdade original, que é Sim, a caça, sim. e tudo mais. Sim, sim. A caça, nós sabemos que há pessoas que concordam, há pessoas que não concordam, mas há pessoas que amam mesmo este momento de procurar o animal e de o capturar. Não vamos ser juízes de valor, porque acredito que a Nazaré goste, porque faz parte deste... Apesar de não comer carne de caça... Não como carne de caça, não. Mas compreende esta paixão, já Sim. vive com ela há muito tempo, não é? Sim. Vivo com ela e é uma tradição que não deve acabar, porque há muito caçador. A caça, se não for morta, faz mal a outras coisas, não é? E então acho bem que mantenham a tradição da caça. Dito isto, vamos para o Val do Manantio. O Val do Manantio tem 14 quartos, tem uma área comum, serve refeições, tem internet. Fala-me um bocadinho deste espaço, que é assim, este paraíso escondido, que só sabe quem vem mesmo à procura dele. É um espaço lindíssimo, tem um pôr do sol lindo, uma piscina maravilhosa. Infinito. Infinita, Yeah. sim. E pronto, olha, só quem vem é que sabe o que aqui está. É né? verdade. Cada quarto tem um nome próprio que o caracteriza de alguma forma. Nós vimos um quarto rosa, que tem, penso que seja por causa de uma colcha rosa, vimos o quarto que se chama banheira, porque tem uma banheira tradicional. Fala-me um bocadinho desses quartos e de... Sim, os quartos nós pusemos-lhe os nomes de coisas do Alentejo. Está aqui o girassol, tem colchas amarelas, pronto, é tudo tradição de flores do Alentejo. E aqueles quartos está o banheiro porque tem a banheira, sim senhora, está o África porque tem as camas com aquelas coisas brancas como a África, dos mosquiteiros. É tudo assim, está outro que é o lareira porque tem uma lareira. Todos têm nomes diferentes e os quartos todos são diferentes. E quase que se permite a um viajante que venha cá muitas vezes tentar ir preenchendo uma caderneta de cromos e eu este ainda não fiquei, aquele Claro, já fiquei, claro. Este tenho repetido. Nós também há clientes que têm já vindo da terceira ou quarta vez e querem sempre o mesmo quarto. Ficam com aquela ligação àquele Sim, espaço. sim. Muito engraçado. Por outro lado, temos aqui o chilrear, que eu não tenho certeza que entra nos microfones, mas está aqui o Bruno a dizer que sim. Estes pássaros, estes animais, este lado mais natural, acaba por também ser imagino um sítio para muitos para descansar, mesmo ficar e não sair daqui. Saborear a piscina, uns passeios aqui nos 1000 hectares da herdade que tem muito para ver e para fazer. Há bicicletas, há muitas coisas para fazer. Há bicicletas, já fazemos passeios de jeep pela herdade, podem caminhar por a herdade. 1000 hectares de herdade para caminhar. Fazem uma boa ginástica. Muita mesmo. Há a piscina, há uma hipótese de fazer passeios de helicóptero, porque também há uma ligação a esse meio. Sim. Há o Alqueva para visitar, há Moura, há Portel, há muito para fazer. Há. Muito mesmo para visitar o Alentejo, que é lindíssimo. É. Nazaré, agora a parte mais difícil. Olha para esta luzinha vermelha que está aqui na câmara e convida os nossos espectadores a visitarem não só Moura, mas também o Val do Manantio e virem cá ter consigo. É quererem. Eu estou cá de braços abertos para receber toda a gente, tanto na caça como no turismo.
Despedi-me da Nazaré e do Vale do Manantial, com vontade de lá voltar para conhecer mais desta história e tradição. Mas fiquei também com vontade de conhecer mais deste património biológico, cheio de fauna e flora, na região de Moura. E nisso a herdade da contenda é o Ex Libris, um espaço quase infinito de proteção animal e florestal, que está a ser dinamizado pelo município para fomentar o turismo cinegético e a educação ambiental. A contenda é uma visita obrigatória na região, até por razões históricas. Um dos detalhes deliciosos é chamar-se contenda, porque tem muito a ver também com a conquista do espaço aos espanhóis, não é? Aquela setinha que nós temos a comer um bocadinho dentro do retângulo aos espanhóis. Pois, aqui a contenda, o nome vem mesmo daí, vem mesmo de lutas centenárias, não é? Se calhar há 800 anos ou mais de lutas aqui na contenda. Este território. E o território era comunitário, portanto era gerido entre Portugal e Espanha, tinha uma série de regras específicas. Mas apesar das regras específicas, que até houve um documento sobre essas regras, uma concordata de Moura de 1542, houve sempre problemas. Houve sempre muita escaramuça e daí o nome contenda. Foi o último troço de fronteira em Portugal, não falamos de Olivença, não é? Sim. A ser delimitado em 1893. Portanto, esta contenda é uma contenda que os portugueses ganharam. Temos essa... Ganharam mais ou menos. Aquilo chegou-se a um entendimento. Havia 12 mil hectares de área comunitária. E esses 12 mil hectares, 5.300 foram para Portugal e os restantes para a Espanha, mas divididos entre duas províncias, Andaluzia e Extremadura. É uma propriedade imensa, são 5 mil hectares, que tem inclusivamente um meio país, tem a parte sul, tem a parte média e depois tem a parte norte. Como é que é trabalhar num espaço tão imenso, Pedro? É difícil e é desafiante, não é? Mas por ser desafiante é interessante. Porque como a contenda é tão grande, abarca aqui uma grande diversidade de habitats e de temas, não é? Porque aqui tanto se lida com a questão da caça, como se lida com a conservação da natureza, como com a pecuária, como com o turismo. Portanto, é uma imensidão que nos dá também para uma imensidão de temas. Falou no turismo, que acho que é um assunto que devemos explanar um bocadinho melhor, até porque este é um programa que convida os portugueses a conhecerem melhor o seu país. O que é que se pode fazer na contenda? Eu sei que se pode dormir, pode-se passear, pode-se procurar animais, pode-se caçar. O que é que o cidadão comum, que não trabalha neste fantástico espaço, pode fazer aqui? Portanto, nós estamos numa fase de transição e de tornar, de facto, essa oferta disponível a todos os visitantes, a começar pela parte dos percursos pedestres, que vamos ter, estamos em fase final de delimitação. Já estão delimitados, agora é mesmo a sinalização de 6 percursos pedestres, temas muito distintos e também um percurso em todo o terreno, porque a propriedade é muito grande. Portanto, essa é uma componente muito interessante. Depois temos o birdwatching, portanto, a herdade tem um leque grande de espécies que podem ser aqui observadas. Há alguns ex-libris a nível nacional, é o caso, por exemplo, do abutre preto, que há aqui uma colónia de 10 casais e que faz parte da gestão da propriedade, mas também tem outros motivos de interesse. Portanto, é uma das zonas históricas de lince, ainda há pouco tempo foi aqui observado lince, é também uma espécie, é também um local onde podemos observar várias espécies associadas ao meio aquático. Cegonha preta, uma espécie muito rara. Acho que nos cruzamos com uma no caminho para cá. Completamente diferente da cegonha branca e é uma espécie muito secretiva, muito difícil de ver, mas que aqui se encontra e também nidifica. Temos o saramugo, que é um peixe extremamente raro e que também aqui se pode ver na Ribeira do Mortigão. Portanto, estes são alguns aspectos. Depois temos toda a parte cultural, porque a herdade tem muita história, desde os tempos da grande contenda
até ao tempo do contrabando e da Guerra Civil Espanhola. Há muita história aqui na Contenda. Este observatório é Estado Novo. Sim, exatamente. Há património espalhado de várias épocas da nossa história. Há uma coisa muito interessante portanto, a história da Contenda é muito interessante, e a história mais recente teve uma intervenção dos serviços florestais a partir de 1958, porque a herdade se encontrava muito degradada, principalmente na sua zona sul, por causa da intervenção dos rendeiros. E o solo acabou por ficar depauperado e o município chamou os serviços florestais para plantar árvores, para recuperar, e portanto toda essa história se encontra aqui. Há várias casas da Guarda Florestal na herdade da Contenda, há um posto de vigia para detecção de fogos já desde essa altura. E depois também, é incrível, essa também é uma parte interessante e que liga à parte do contrabando, tem dois postos da Guarda Fiscal. Veja bem, uma herdade com 2 postos da Guarda Fiscal. Um deles vamos passar daqui a pouco, que é o posto da Guarda Fiscal da Ferrenha, e que são locais também muito interessantes para pensar do ponto de vista de dinamização turística, porque são espaços que podem ser recuperados e que podem servir para dormidas de visitantes. Portanto, é um dos nossos desafios futuros. Falou de uma coisa que eu achei interessante, que disse-me, os solos estavam paupérrimos, tinham sido usados de forma abusiva. Hoje não é o caso, hoje a herdade é plenamente saudável, não sei qual é o termo técnico, mas se calhar vai-me dizer, mas o que é consumido é facilmente restaurado pela própria natureza. Hoje estamos a falar do que seria uma herdade sustentável. Sim, exatamente. Do ponto de vista económico, a herdade tem essa sustentabilidade, mas também podemos falar dessa sustentabilidade ambiental, porque nós estamos aqui a lidar com solos muito sensíveis, vá. Exatamente, e numa zona de uma base esquelética dos solos. Portanto, nós não podemos usar os solos de uma forma abusiva, não podemos ter gado a mais, não podemos passar grades de discos em zonas declivosas, portanto, temos de ter esse cuidado, porque o solo aqui é muito precioso, é o garante do montado, é o garante da floresta que aqui temos, e portanto é muito importante ter essa preocupação de não levar, como se vê em muitos outros sítios, não é? Não levar este território à exaustão. Foi isso que se passou nessa fase dos anos 50 e que levou depois a essa intervenção dos serviços florestais. Um dos encantos, e que toda a gente me fala na Contenda, é a possibilidade de nos cruzarmos com veados aqui e ali. Há um grande leque de animais selvagens espalhados naturalmente, sem qualquer barreira física, vamos dizer assim, que não sejam as barreiras naturais, espalhados pela herdade. Há de ser provavelmente a maior população de veados selvagem em Portugal, Contenda. Nós fizemos um censo há cerca de um ano atrás que nos dava 1300 veados aqui na herdade. E utilizamos obviamente a componente cinegética, os veados são alvo de caça, mas há aqui um olhar muito criterioso sobre aquilo que se faz e como se faz, e que também faz parte do equilíbrio, não é? E o que é verdade é uma população que anda livremente entre Portugal e Espanha, tem as suas dinâmicas próprias. Nós em breve vamos começar o período da Brama, que é um período giríssimo, fantástico, em que os veados machos se concentram em determinados sítios e se confrontam. E ouve-se o impacto das hastes, não é? E sim, ouve-se o impacto e toda a noite eles berram, é chamada berreia em espanhol e a brama em português, e que é um momento fantástico e que faz parte aqui da dinâmica da Contenda. Falando da Contenda, o que é que se espera no futuro? Eu sei que estamos a programar esse lado mais... Sim, é uma pergunta interessante, sim. Espera-se mais turismo, espera-se que essa oferta seja mais diversificada, espera-se também cada vez maior exigência na gestão que é feita do ponto de vista ambiental, do ponto de vista cinegético. Espera-se que as pessoas cada vez conheçam mais a Contenda, e quando digo as pessoas não é só os visitantes exteriores, é os próprios habitantes de Moura. É muito importante que conheçam a Contenda, ainda há muitas pessoas de Moura que não a conhecem, e isso é importantíssimo que conheçam, não só pela história, mas porque é aqui um encanto que aqui está. Espera-se também, se calhar, uma maior interação com os nossos colegas espanhóis, para ultrapassarmos esta questão da Contenda, que às vezes parece que ainda está um bocadinho. O vosso vizinho do lado de lá chama-se Herdade da Contenda também? Não. Portanto, é a Contienda. Contienda espanhola, uma parte é Contienda espanhola, outra parte também são terrenos privados, e essa parte dos 7.000 hectares também tem uma gestão municipal.
Ok. Portanto, há aqui alguma continuidade que até fazia sentido fazer intervenções em conexão conjunto mais- e se calhar trabalhar um pouco, nomeadamente temas como o contrabando e eu já tive aqui neste mesmo sítio vários técnicos da área protegida, há aqui uma área protegida ao lado que é o Parque Natural da Serra da Aracena e Picos de Oroz e portanto o caminho no futuro também é esse, é mais cooperação, mas eu diria que se tivesse que assinalar algo que seria fundamental era isso mesmo, era o conhecimento que as pessoas têm que ter sobre a contenda, porque assim que aqui vêm ficam encantadas, não é? Porque não temos muitas coisas destas em Portugal. Portugal é dos países do mundo que menos área pública tem e as áreas públicas têm esta função, servir as pessoas, servir a sociedade. Portanto, nós não esperamos aqui tirar o maior rendimento económico do mundo, queremos a sustentabilidade, mas queremos ao mesmo tempo isto, que é serviço público e nesse sentido creio que o município de Moura Tem trabalhado... tem trabalhado bem esse tema. Eu tenho uma pergunta que eu faço recorrentemente, não é aquele sei lá, aquele clichê português de que só se os estrangeiros vierem cá é que vale a pena vir cá, mas com o birdwatching, com esta história da conservação natural, com espécies protegidas, qual é que foi o visitante mais esquisito que teve cá, Pedro? Olha, eu tive aqui um arquiteto não há muito tempo e essa foi uma visita muito interessante. Nós ganhamos há pouco tempo o Prémio Nacional de Paisagem, portanto a Herdade da Contenda é o Prémio Nacional de Paisagem 2020 e esse arquiteto quer fazer na Contenda estruturas de interpretação da paisagem, o que é uma ideia giríssima. Se calhar é sui generis não pela pessoa, mas pelas ideias que traz. E quando essas coisas começam a surgir, é sinal... Há sinal de haver um interesse externo, não é? É um sinal que há a um garantia interesse. de que não somos só nós que gostamos. Sim, sim. Há pessoas de é um fora a arquiteto que vive, acho que na Noruega ou na Dinamarca e que tem esse interesse específico de fazer aqui intervenções de interpretação da paisagem, molduras em que uma pessoa pode chegar aqui, tira uma fotografia, há uma moldura, Já está a pessoa enquadrado. já sabe que tem um enquadramento certo e que dali vem de facto uma fotografia que é a fotografia dessa pessoa no Prémio Nacional de Paisagem Herdade da Contenda. Sim. Acho que não é que seja necessário, mas eu gosto sempre quando os de fora nos reparam detalhes, acaba por ser sempre a garantia de que não somos só nós que estamos apaixonados pelo que é nosso. O que é nosso vale mesmo a pena visitar. Pedro, a última pergunta é muito simples. Olha para aquela luzinha vermelha e diz aos nossos telespectadores para virem visitar a Herdade da Contenda. Ok. Portanto, venham visitar a Herdade da Contenda, vale a pena. É a única a nível nacional e de facto tem muito para mostrar, tem muito para aprender e de certeza que vão gostar. Uma vez que se venha à Contenda, há de se vir a segunda e a terceira. Vamos por ali, que eu acho que vi ali uns veados. Vamos por aqui, que eu desconfio que estão aqui uns veados. Estão de certeza. Conhecer a Contenda pode ser uma tarefa de dias. Tantos são os animais, os espaços e as histórias para conhecer. Um paraíso da fauna e da flora que todos devem vir a ver. E com tanta caminhada e aventuras na Contenda e de volta ao centro da cidade, o jantar tinha que ser especial e o vermelhudo foi a nossa escolha.
restaurante Vermelhudo nasceu pelas mãos dos meus pais, da minha mãe e do meu pai. E nós, que somos 3 irmãs, fomos criadas logo a servir à mesa, a falar com o cliente, a arte de bem receber. Infelizmente, depois o meu pai faleceu em 2008 e nós fizemos um intervalo de 2 anos e depois eu resolvi continuar a obra deles, ou seja, ia homenageando o meu pai. Eu disse à minha mãe: olha mãe, a cozinha é para ti, porque a minha mãe sempre foi uma boa cozinheira, é muito boa nos pratos regionais, em que nós somos conhecidos pelos pratos regionais, pela açorda de bacalhau, pelo ensopado de borrego, o gaspacho nesta altura do ano mais quente e a tomatada, a sopa de cação. Pronto, ela tem a arte do cozinhar e depois à minha mãe juntámos mais 2 cozinheiras aqui de Moura. E este era o espaço do seu pai? É o mesmo espaço? Ou... Não, depois nós começámos em Pedrógão em 2010. Ok. Só que Pedrógão é uma aldeia muito pequena e o meu sonho era muito grande. O meu sonho era lançar a tradição do vermelhudo a Portugal, do restaurante, pronto, da arte de bem receber e bem cozinhar. E eu achava, dentro de mim, que teria muito mais visibilidade na cidade de Moura. E depois encontrei este espaço, em 2013 encontrei este espaço, apaixonei-me e vim para Moura. Deixei a minha aldeia com alguma... tristeza? Sim, com alguma tristeza de ter lá começado o sonho e ter vindo para Moura. Mas aqui fazia mais sentido, há muito mais turismo e nós, pronto, o meu sonho era ficar reconhecida a nível nacional e até no estrangeiro. É o meu objetivo. E depois estamos aqui então, começámos aqui em 2013 e tem sido muito, muito bom. Moura acolheu-nos muito bem, a comida realmente é muito boa e de ano para ano temos muito mais clientes e o retorno das pessoas, pronto, conheceram-nos há 2 anos, quando passam por Moura fazem questão de vir ao Vermelhudo, que já tem os seus pratos de eleição. Há pessoas que vêm cá porque adoram nossas migas com a carne de alguidar e desviam a rota mesmo de propósito para nos vir cumprimentar e virem-se deliciar com os nossos pratos regionais. Uma coisa que reparei é que a decoração é um bocadinho esta ligação familiar. Há aqui um espaço de receber, como a Fernanda disse, mas também há aqui uma memória familiar, há aqui eu diria quase uma mística familiar, que eu vejo quase bisavós, provavelmente, vejo avós, vejo o pai, vejo as irmãs. Assim, eu queria me sentir em casa e que o cliente também se sentisse dentro da minha família, porque há sempre a curiosidade de perguntar: estas fotografias são de onde, são quem? E há sempre uma história para contar. E há sempre a história para contar. E, aliás, a minha mãe faz isso muito bem. A minha mãe adora contar como é que era nos tempos antigos, quando tinha que se ir trabalhar no campo, à apanha da azeitona, de tudo. E eu depois também gosto muito de escrever, e então também tenho na nossa ementa e pelo restaurante escrito um pouco da história da minha aldeia e da nossa família. Ou seja, é um juntar das duas partes, do amor e da parte profissional. O que é o futuro? Havia esse sonho de internacionalização. Vamos ver mais vermelhudos espalhados. Há aí um sonho de multiplicar este espaço noutros espaços. O que é que... Já pensei em levar o vermelhudo, o espaço físico vermelhudo, mais longe. Neste momento penso que o vermelhudo está bem aqui onde está e então, ou seja, os nossos clientes levam o vermelhudo pelo mundo, porque aqui saem daqui sempre com uma história para contar e é isso que vai levando o vermelhudo mais além da fronteira de Moura.
O que é que só se pode comer aqui? É assim, aqui só se pode comer o cozido de grão, feito à moda que a minha avó já fazia, a sopa de cação, o ensopado de borrego, a carne de alguidar com migas, a caldeirada de peixe do Rio Guadiana. Eu ia estar aqui muito tempo a falar. Todo o menu é uma experiência única. Isso. E depois temos também um prato que não é tipicamente alentejano, mas levou-nos também muito longe, que é o polvo alagareiro. Foi uma brincadeira que a minha mãe estava a folhear uma revista de culinária e disse-me: "Oh Fernanda, aqui o polvo alagareiro, se eu fizer assim desta forma, sem ser aqui como está escrito." E nós, por incrível que pareça, tínhamos pessoas a fazer excursões da zona de Castelo Branco para virem comer de propósito o polvo alagareiro. E então lançou-nos, e foi na altura em que estávamos no Pedrógão, lançou-nos aqui por o Alentejo. Ou seja, quando nós viemos para Moura, nós já éramos conhecidos e foi mais fácil abrir a porta do Vermelhudo em Moura, porque já éramos conhecidos das pessoas deslocarem-se de Moura ao Pedrógão para comer então os nossos pratos. Está em Moura desde 2013, disse-me há pouco. O que é que a apaixonou em Moura? O que é que eu não posso deixar de visitar aqui na região? Eu sempre fui uma apaixonada por Moura. A minha bisavó já vinha vender tecido a Moura, ou seja, ela vinha a pé de Pedrógão a Moura para vender. A minha família sempre teve uma ligação muito forte a Moura. Então o trail já é de família? O trail também já começou pela minha bisavó, que já fazia os 35 km a pé. E eu agora, noutros tempos, eu continuo. Eu não deixo de visitar em Moura o castelo, o Poço Árabe, o museu, também gosto muito. Qual deles? São vários? São vários. O Museu Municipal, gosto muito. Gosto muito do Museu Municipal, conta a história muito bem desta cidade. E outra coisa que eu acho muito, muito interessante, e falando do desporto, há uma coisa para mim que é imperdível, que é começar o meu dia a correr, também estou ligada ao desporto, pelas ruas de Moura. Eu faço à volta de 8 km diariamente às 6 da manhã, chova ou não chova, e adoro cumprimentar os senhores que estão a tirar o lixo, a recolher o lixo, os senhores que vão beber o café, o bom dia, as pessoas que já estão na porta e já me conhecem. Então ontem não veio, o que é que se passou? Mas hoje já está cá. Então há aqui um receber muito próprio da cidade de Moura. As pessoas são muito calorosas, simpáticas e muito afáveis também. Então há aqui uma ligação quase mística dentro da cidade. Não sei se tem a ver com... Quando Moura também tem ligação... Vamos falar da Moura da História, da Moura Salúquia. Ok. Sim, então... Não sei se é isso ou não, tem aqui um certo encanto, que é a Moura encantada, então acho que Moura tem um encanto muito natural, ou seja, ou de madrugada, durante o dia, ao cair da noite, há sempre no ar uma história para se viver. Convido-vos a vir a visitar a cidade de Moura pelo seu encanto, pelas suas planícies que se perde de vista no horizonte, pelo bom azeite, pelo bom pão, o bom restaurante, neste caso o Vermelhudo. Vou passar a brasa à minha sardinha. Aqui pode-se comer pratos regionais muito bons, com um atendimento profissional de excelência. Considero-me a melhor empregada de mesa do mundo. E das mais modestas? Sim, e das mais modestas, porque costumo dizer, quando dizem você consegue fazer aqui a casa quase toda, e eu digo, bem, eu fui criada dentro de um restaurante, é normal que eu me sinta como peixe na água. Pode também visitar a barragem do Alqueva, as praias fluviais que há aqui à volta, também muito interessantes, e aproveitar o sol do Alentejo. Que é uma coisa que banha todos e com muita força. Com o calor que se faz sentir, uma caminhada noturna é quase obrigatória, antes de uma retemperadora noite de descanso.
Passado o dia, há melhor maneira de começar do que com uma caminhada pelas ruas históricas, cheias de tradição, e terminar num jardim cheio de crianças e vida? Provavelmente não. Daqui deste fantástico jardim que terminamos mais um Viagens por Portugal. Continue connosco, nós voltaremos para a semana para lhe contar mais das belezas escondidas deste fantástico país. Até para a semana.